Olá, boa tarde, tudo bem? Você que está aqui acompanhando a página da Viesp, boa tarde. A gente vai começar um super bate-papo, trazendo as 10 habilidades do futuro, segundo a ONU. A gente vai falar um pouquinho sobre essas habilidades. Eu vou convidar aqui o presidente para a gente poder fazer uma introdução, começa a falar sobre o tema. Então sejam bem-vindos, quem está chegando, convide as pessoas para participar, vai ter um aviãozinho aqui embaixo, e quanto mais gente tiver, melhor. Oi, Priscila. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Como vai? Tudo jóia também, muito prazer estar aqui. Prazer é todo nosso ter você aqui conosco mais uma vez. Você já esteve com a gente num evento da Viesp, foi muito proveitoso, né? E Sim, tudo que é bom, a gente quer que volte. que bom, é sempre um prazer participar, fico feliz com o convite. Me fala uma coisa, Priscila, a minha imagem está saindo bem direitinho aí para você ou não? Não, na verdade eu não estou te vendo, estou só te ouvindo. Ah, é? Ó, É, já que a gente tem tempo, vamos tentar fazer novamente. Eu vou sair e vou pedir o convite, tá bom? tá bom, já te Já, chamo já. então. Beleza, já já. Pessoal, enquanto isso, se vocês puderem enviar um aviãozinho para convidar as pessoas para chegarem também, vai ser super legal. Eu preparei um monte de dica aqui para falar para vocês sobre os comportamentos e habilidades do futuro e tenho certeza que vocês vão amar. É muito atual, tem muitas de novidades, então sei que vocês vão gostar e aproveitar bastante. Vamos ver se o Marco agora consegue transmitir via vídeo. Oi, Priscila, e agora? Olá, Tudo bom? tudo jóia. Agora sai, a imagem melhorou ou continua congelada aí, ou nem isso? Então, na verdade, eu não consigo te ver. O que ele aparece aqui embaixo? Aparece um conectando. Então, eu não sei se tem algum delay, alguma coisa nesse sentido. Mas eu tô te ouvindo super bem. Acho que a gente podia perguntar aqui pro pessoal se eles estão vendo você. É, pode ser uma saída aí, sim. De repente, daqui a Pessoal, pouco, tá. eu tenho percebido muito, não sei você que provavelmente faça mais lives do que eu, uma instabilidade muito grande com essa ferramenta, né? Ferramenta bacana, mas está uma instabilidade um pouco grande. Não sei se é o horário, o que pode ser. De repente, às vezes pode acontecer. Aqui, para mim, ele aparece conectando. Então, o pessoal tá falando que não tá aparecendo a sua imagem. Mas todo mundo aqui tá me vendo? Todo mundo aqui tá me vendo, me ouvindo bem, né? Mas vocês estão ouvindo ele. Vamos ver. Vamos ver se ele consegue entrar também. Senão, a gente vai no áudio mesmo, porque eu tava ouvindo você muito bem. Acho que o pessoal também tava ouvindo você. Então, se não der a imagem, a gente segue com áudio mesmo, que o importante é o pessoal tá me vendo também para passar as principais informações. Bacana. Vamos dar sequência então, né? Vamos. Legal. Então vamos em frente. Priscila, como nós dissemos lá atrás, enquanto o pessoal está chegando aí, nós já estamos aumentando o nosso score de participantes. E aqui na Viesp é assim, viu? Os palestrantes são de alto nível, então o pessoal já começa a chegar e chega mesmo. Isso. E eu quero dizer para vocês que a Priscila Beletati, ela é coach, especialista em liderança e autoconhecimento, né? Formada em MBA também na Miami University e também pela PUC de Campinas, né? Fez lá um curso de economia. Marcos, está falhando seu áudio. Acho que o pessoal deve ter ouvido até quando eu fiz economia na PUC Campinas. Aqui, vamos ver se o Marcos volta para me apresentar, gente. Senão eu me apresento também, não tem problema nenhum. O importante é que o pessoal também está chegando. Oi, Oi, Marcos. Volta. sumiu, mas voltou. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, eu estava te apresentando, né? E falando do teu currículo, é, da PUC de Campinas, que foi tua formação em economia, além de ser coach também, né? Formado pela Sociedade Brasileira de Coach, enfim. Nós temos uma profissional das mais gabaritadas aí, de conhecimento. Bacana. E você vai falar para a gente hoje, qual que é o tema que você vai tratar? Liderança e autoconhecimento, é isso?
Sim, eu vou falar sobre autoconhecimento baseado nas 10 habilidades do futuro, segundo a ONU. Que bacana. E o que você acha, você que é economista aí, e também, né, com essa questão das habilidades para a gente usar para uma pós-pandemia, que você vê um quadro assim de retomada de economia de uma maneira geral nesse pós? Ter uma sumida no seu áudio, Marcos, mas eu super entendi a pergunta. Sobre a perspectiva econômica, eu estou muito, muito otimista, de verdade. Estou bastante otimista com relação a isso. Eu acho que é uma questão de tempo somente, né? Acho que existe toda a proteção aí, as cautelas por questão da saúde, mas a economia, ela precisa retomar e acho que ela vai dar uma alavancada, inclusive. Então, acho que é só uma questão de tempo mesmo. Muitos setores foram afetados por conta disso, mas não existe uma queda brusca que cause, por exemplo, algum outro segmento que não vá mais existir. Pelo contrário, as coisas vão se avançando e vão criando-se novas formas de trabalho, que é muito ligado nessas novas habilidades. Né? São novas formas de trabalhar, porque tem novas possibilidades de serviços e de outros segmentos que estão crescendo e nascendo. Por isso faz bastante sentido a gente olhar para essas novas habilidades. E olha que interessante, né? A ONU, ela diz que as habilidades do futuro, todo profissional e pessoa, né, também na área profissional ou na área pessoal, ela tem que estar preparada para as habilidades do futuro e ela considera o futuro 2020, gente. Ou seja, esse futuro já chegou, né? A gente já faz parte desse futuro aí. Deixa eu ver aqui se o Marcos vai voltar. Aqui. Vamos ver se agora ele aparece. Então, gente, a gente já está no futuro, né? O futuro já chegou, literalmente. Então, 2020 está aí e a gente precisa realmente transformar um pouco das nossas habilidades. Eu vou falar bastante sobre algumas formas da gente fazer isso, né? Dicas práticas do dia a dia. E, lógico, que em 40 minutos a gente não consegue trazer todas as soluções, mas minimamente algumas dicas por onde vocês podem começar, com certeza é muito, muito válido. Então, dando boas-vindas ao pessoal, boa tarde. Essa hora e esse momento para vocês receberem um conteúdo de primeira mão e que vai realmente fazer diferença para vocês. Né? A ideia é que vocês realmente apliquem e façam algo diferente em qualquer cenário que a gente esteja vivendo. Deixa eu ver se o Marcos vai voltar aqui. Eu vou acrescentando ele até ver se ele volta. Enquanto isso, a gente vai batendo papo aqui. Então, gente, sejam bem-vindos. Marcos? Oi, Priscila, vamos lá. Tá uma inconstância muito grande, mas eu vou te deixar à vontade para você levar adiante com o tema, tá? Vou ficar aqui atento, eu tenho certeza que vai ser super bacana, tá bom? Vai em frente aí e nós nos vemos mais tarde, no final ou na próxima ocasião. Obrigado por estar com a gente, obrigado mesmo, a Vespa, tem um prazer muito grande estar com você, tá bom? Tá, joia. O prazer é todo meu e eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Então, gente, muito legal. Estou bastante feliz que vocês estão aqui dedicando esse tempo e esse investimento. O que eu quero deixar aqui? Eu vou trazer alguns temas que eu anotei, que eu acho super importante explicar e dividir com vocês. E aqui no campo, se vocês olharem no campo comentários, tem um símbolozinho que tem uma pergunta, que é um ponto de interrogação. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, é só clicar nesse botãozinho de interrogação, escrever a pergunta e à medida que eu for recebendo, eu vou lendo aqui e vou respondendo para vocês, tá bom? Então, legal. O que eu queria começar falando? A ONU, ela seleciona 10 habilidades como habilidades do futuro, que todo profissional precisa estar pronto e preparado a partir de 2020. Para quê? Para que ele consiga responder as inovações, ao volume de informação e as novidades que o mundo tem passado por essas transformações. E aí, gente, o seguinte, a gente não consegue desenvolver nenhum tipo de competência ou habilidade antes da gente olhar para a questão do autoconhecimento. Então, pode parecer assim, nossa, mas que tipo de autoconhecimento eu tenho que buscar? Que tipo de informação eu preciso acrescentar para poder fazer diferente do que eu faço para ter novos resultados e melhores, né, consequentemente. Primeiro que existe uma deficiência educacional, né? Nós não aprendemos na escola
nenhum tipo de comportamento que tenha relação com inteligência emocional, com problemas complexos, com outras formas de comportamento que não seja uma linha diretiva. Ou seja, isso aqui é assim e é assim que você tem que aprender, é assim que você tem que escrever na prova. Então, a gente acaba não desenvolvendo habilidades de relações, comunicação, inteligência emocional, coisas que nos vão fazer muita falta na fase produtiva, na fase de trabalho, na fase de desenvolvimento pessoal e relações. Então, já vem uma deficiência muito grande. Então, em partes, não é culpa nossa, né? Não é nossa culpa que a gente realmente não teve, mas também é protagonismo de cada um buscar e ir atrás disso. Então, primeiro eu quero trazer aqui para vocês quais são as 10 habilidades, segundo a ONU, dessas capacidades, para a gente só ter uma ideia aqui, e aí eu vou destrinchar um pouco de como a gente pode começar a ter essa busca de relacionamento para conseguir desenvolver essas habilidades. Então, olha só, a primeira habilidade, que eles chamam de habilidade do futuro, é resolução de problemas complexos. Quantas vezes você mal conseguiu resolver um problema comum? Né? Imagina um problema complexo. Então, a gente tem até aqui algumas definições com relação ao que significa, então, um problema complexo. Qual é a diferença de um problema comum de um problema complexo? Né? O problema complexo é aquele que nunca existiu. Ele nunca fez parte da rotina e do dia a dia. Ele se torna algo completamente novo. Ou seja, se o problema é novo, eu nunca vou conseguir resolver ele da mesma forma que eu resolvia outras coisas, porque ele é completamente diferente. Então, eu preciso me diferenciar com relação a isso. O segundo comportamento é pensamento crítico. Então, eu não posso considerar apenas o que eu penso, o que eu acho. Eu preciso considerar todas as variáveis. Eu preciso incluir todas as informações que eu posso para poder tomar uma decisão mais assertiva. Então, eu não posso ser totalmente egocêntrico em olhar apenas o que eu penso. Então, eu preciso pesquisar sobre aquilo, levantar as possibilidades, ver o que já foi feito, para depois conseguir tomar uma decisão mais assertiva. A terceira é a criatividade. As pessoas acham que não são criativas. Mas fulano é criativo e eu não. A criatividade, ela já vem com você. Todo mundo é criativo. Todo mundo já nasce com criatividade. O ponto é como você usar isso a seu favor. E o processo criativo, ele é totalmente lógico. O processo criativo, diferente do que algumas pessoas pensam, a criatividade é você inventar uma coisa do nada. Né? A criatividade tem um processo lógico, porque ela traz coisas diferentes. O quarto comportamento é gestão de pessoas. Esse já é antigo, né, gente? Esse já é um desafio de muito tempo e tem muita gente ainda que não consegue desenvolver essa habilidade. E aí não tem a ver com técnica, não tem a ver com ferramenta. De novo, tem a ver com autoconhecimento. Se eu não souber como eu funciono, eu não consigo liderar outras pessoas, eu não consigo entender o ser humano, eu não consigo me relacionar com aquela pessoa e não consigo me aproximar e fazer conexões de trabalho que sejam efetivas, tá? Então, existe aí essa barreira ainda com relação à gestão de pessoas, que ainda é muito buscado, né, pelos profissionais e pelas empresas. O quinto comportamento é a coordenação. Então, nada mais é do que juntar a questão de gestão de pessoas com a coordenação de tarefas, delegar atividades, todos aqueles desafios que a gente já sabe, e vocês que são empresários também sabem muito bem como é difícil conduzir isso no dia a dia. O sexto campeão, inteligência emocional. Esse é um item que todo mundo me pergunta, Priscila, como que eu faço para ter inteligência emocional? Como que eu faço para desenvolver isso? O que é inteligência emocional? Né? Como que eu posso ser mais assertiva nas relações de estresse, por exemplo, ou que realmente me necessitem que eu faça algo diferente? Porque a emoção acaba vindo, né? E aí quando ela vem, eu preciso saber lidar com ela. Então, guarda aí que eu já vou dar uma super dica de como você começar assim, a trabalhar a inteligência emocional na prática do dia a dia e por que ela é importante. O sétimo comportamento é a capacidade de julgamento e tomada de decisão. Então, ela está muito ligada à questão do pensamento crítico. Eu preciso tomar todas as informações antes de tomar qualquer decisão, né, diferente. Eu já estou olhando aqui embaixo para ver se alguém tem alguma pergunta, mas vocês podem ali colocar na interrogação as perguntas que eu já volto para responder. Oitavo comportamento, orientação para servir. Então, aqui tem muito da questão de você conseguir
Ajudar as pessoas de forma efetiva, concreta e que te traga resultado, gente. Não é uma questão de servir por servir. Tudo é uma questão de retorno também. Então, isso aqui é super importante quando você está à frente de um negócio, né, de uma equipe e de um novo segmento. A nona é negociação. Então, a gente precisa saber negociar em todos os sentidos. Negociar no trabalho, negociar na vida pessoal, negociar com a família, negociar com o parceiro, companheiro, etc. A gente precisa ter bons argumentos. E as pessoas, o que elas fazem? Elas se irritam, né? Gritam, jogam tudo pra cima e falam, é assim e acabou. Aí a gente não consegue desenvolver as habilidades de inteligência emocional nem de negociação. Então, a gente precisa ter mais cuidado com relação a isso. E a décima, não menos importante, é a flexibilidade cognitiva. Então, flexibilidade cognitiva é você poder permear entre as mudanças que acontecem e de forma bastante clara e inteligente, né? De você conseguir perceber que momento que você faz alguma coisa diante de uma mudança. Enfim, isso aqui, toda essa lista, ela parece muito subjetiva. Então, tem muita coisa aí que a gente podia discorrer por muito tempo, né? Sobre o que significa, sobre como que a gente pode realmente resolver, etc. Então, é muito subjetivo. O que eu quero trazer aqui para vocês é algo palpável. É uma coisa mais direta. E que eu consiga encaixar tudo isso que parece subjetivo em algo que realmente vai fazer diferença para você. Então, primeira coisa. Quando a gente pensa em todas essas habilidades que a gente não aprendeu na escola, que é difícil de lidar, que toda vez tem um desafio novo, a primeira coisa que eu tenho que perceber é a diferença entre reação e resposta. Pensem comigo. A gente está muito habituado a reagir. Então, acontece alguma coisa, eu reajo dessa forma. Acontece alguma coisa, eu reajo dessa forma. Existe uma grande diferença entre você responder a alguma coisa. Responder a alguma coisa não é reagir. A reação, ela é automática. Ela acontece com você todos os dias. É uma coisa que o seu cérebro e você já estão habituados a fazer. E aí, quando você está habituado a fazer alguma coisa, o seu cérebro não pensa mais. Você não pensa mais para fazer aquilo. E aí você cai no automático de se colocar em grandes armadilhas, vamos chamar assim. Quando você começa a responder, você começa a se tornar um pouco mais consciente das situações. Ou seja, quando acontece alguma coisa, antes de eu reagir, eu percebo a situação, eu faço uma reflexão sobre aquilo e eu decido o que fazer. Quando você decide o que fazer antes de fazer, você está respondendo. Você não está reagindo mais. E esse é um processo que não é tão simples. Ele é um processo difícil. Por quê? Porque eu tenho que quebrar o sistema automático que está acontecendo ali. Então, gente, anotem isso porque é muito importante. A primeira coisa que a gente precisa fazer para dominar qualquer habilidade nova é: aconteceu alguma coisa diferente, ou que saiu da rotina, ou que você precise agir. Se você conseguir parar para pensar naquela situação antes de responder alguma coisa, antes de fazer alguma coisa, você está respondendo e não reagindo. E aí você começa a se arrepender menos das coisas que você faz ou do que você fala. Sabe aquela coisa assim, tipo, nossa, não devia ter falado isso? Nossa, não devia ter feito aquilo, mas foi tão rápido. Quando eu vi, eu falei. Quando eu vi, eu já tinha feito. Porque você estava naquele automático de reação. Então, primeiro, a gente tem que dar um passinho para trás e começar a olhar a questão da resposta. Tá bom? Essa é a primeira dica. Tem duas perguntinhas aqui. Deixa eu abrir. Só para ver aqui. Os funcionários também estão preparados para o novo? Não. Eles não estão preparados pelo novo. E você que é líder ou dono do negócio, você tem que ajudar nesse processo de mudança. Você tem que ajudar a conduzir. E por que eu tô falando isso? Daqui a pouco eu subo aqui outra pergunta. Por que eu tô falando isso? Quando você tem colaboradores, quando você tem uma equipe, as pessoas, elas aguardam uma orientação. Elas aguardam um guia, uma liderança. Por quê? Porque elas não são proativas? Não, não é isso. Porque elas estão dentro de um contexto que você é o responsável. Se você é o responsável por aquilo, mesmo que você junte a equipe para falar, gente, vamos construir uma nova possibilidade nesse cenário, mas ainda assim é um passo e uma condução dada por você.
que é o dono do negócio, que é a pessoa responsável pelo projeto. Por mais que a pessoa tenha uma ideia, ela não se sente totalmente confortável em colocar antes de você perguntar. Se eu fosse fulano, se eu fosse ele, eu faria isso, 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 isso. Isso fica na cabeça da pessoa. Ela não vai simplesmente bater na sua porta e falar assim, eu tava pensando nisso aqui, se eu fosse você, eu faria isso, ela não vai fazer isso. Quando você promove um ambiente seguro, que as pessoas podem contribuir e que você possa construir junto, você ajuda a sua equipe a conduzir o processo de mudança. Mas sozinho eles não vão fazer isso, tá? Então, é uma super dica que eu passo aqui para você. A outra pergunta que tá aqui é: você acredita que nesse novo normal, para além da reinvenção, que nós empresários teremos que ativar? Tá. Além de você se reinventar, acho que foi isso que você quis dizer, né? Então, se você tem mais alguma habilidade do que se reinventar. Com certeza, tem várias habilidades de troca. Eu acho que você pode trocar com pessoas, inclusive vocês aqui que são um grupo que tem o mesmo segmento. Eu acho que vocês podem enriquecer muito essa questão do brainstorming, né? Como que vocês podem juntos fazer coisas diferentes. Com relação a essa troca, o que acontece? Quando você está sozinho, você tem um nível de pensamento, né? Você fica ali, eu posso ter essa ideia, eu posso ter essa ideia. Quando você se junta com mais uma pessoa, você forma 3. Por que 3? Você, que tem os seus pensamentos e ideias, a outra pessoa que tem os pensamentos e ideias dela, e um terceiro elemento que se forma juntando essas duas informações e ideias. Ou seja, você soma muito mais do que você sozinho. Imagina num grupo. Então, eu super sugiro que, além de se reinventar, vocês procurem fazer essas trocas, porque vocês vão ter muitos insights que, a partir disso, vocês podem colocar em ação, tá? Mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. E quando você tem um diretor, dono, que não te deixa liderar? Centraliza tudo. Bacana, essa pergunta é interessante e acontece muito, tá? Não só no seu segmento ou em outros segmentos acontece bastante. Quando você tem uma pessoa que é dona do negócio, tá? Você precisa incentivá-lo a comprar a sua ideia. E aí é o item 9 das habilidades do futuro, negociação. Você não tem o poder, efetivamente, de ir lá e fazer. Esse poder está com ele. Mas você tem uma ideia boa. Então, você precisa fazer com que ele perceba o seu raciocínio. E tem que fazer sentido para ele. Se não fizer sentido para ele, às vezes tem alguma coisa que você não sabe. Ou que você ainda não percebeu, que realmente, tipo, olha, minha ideia era boa, mas quando ele me trouxe um cenário, ela não era adequada para o cenário, né? Ou para aquele momento. Então, a troca de informação é muito rica, no sentido de você contribuir com uma ideia, não de você impor. Falar, não, eu acho que você tem que fazer assim e pronto. Né? Então, vai trocando. Olha, eu tive essa ideia, eu pensei nisso, o que você acha? Né? Perguntar o que a pessoa acha é uma forma de você entender e perceber o que ele está pensando. Por que pode ser que ele esteja resistente? Por que ele tem medo de tomar algum passo? E aí, a decisão que é acima, né, de você, ela tem alguns riscos que às vezes ele não está disposto a tomar. Então, precisa tomar um certo cuidado. Mas se você ir com negociação e um jeitinho de contribuir com a sua ideia, você consegue, pelo menos, saber o que está acontecendo. Tá bom? Daqui a pouco eu volto nas perguntas. Eu vou dar sequência aqui. Então, a primeira dica é responder é diferente de reagir, tá? Como que eu faço para começar a responder, Priscila? Porque é muito difícil. Claro que é difícil. Aqui eu quero que você convide o seu observador a fazer isso para você. O que é observador? É você começar a se colocar em cima das situações. Tipo assim, nossa, acabou de acontecer isso. Então, sai da situação, se coloca como observador e começa a perceber, olha, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí eu poderia fazer assim, poderia fazer aquilo. Então, comece a perceber, a se colocar como observador. Gente, eu tenho certeza que dentro de vocês, assim como acontece com todo ser humano, nós temos várias vozes dentro da nossa cabeça falando o tempo todo. Toda hora tem alguém falando aqui na nossa cabeça. Sabe aquele barulho interno? Isso acontece o tempo todo. Então, é uma avalanche de informação. Isso é um acúmulo de informações.
Então, simplesmente, quando você começa a criar o observador, tipo assim, eu vou observar tudo que está acontecendo. Então, você sai do cenário, começa a observar e percebe a situação. Você começa a ficar mais consciente. A questão mais consciente é a forma de você sair do automático e começar a tomar mais decisões, né? Percebendo aí o que é mais assertivo naquele momento, para você poder responder mais do que reagir. E, gente, agora é a melhor hora que existe para pensar diferente, porque as situações são completamente diferentes. Você nunca viveu isso, ninguém nunca viveu isso. Como que eu faço para me reinventar ou para simplesmente vender nesse cenário? Existe uma solução sempre. Então eu preciso encontrar essa solução por tentativa e erro, por teste, por troca, seja ela o que for. Mas você precisa ser mais consciente para poder ser assertivo na sua resposta. Dica, mais uma dica agora que é a etapa 3 que eu trouxe aqui. Como é que eu faço para ser mais consciente a partir do observador e eu começar a ser mais assertivo, começar a me entender, começar a me perceber? Gente, o autoconhecimento é a chave para todas as respostas de dificuldades que vocês têm na vida, seja profissional ou seja pessoal. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo perceber se eu estou tomando uma decisão por impulso, ou por falta de conhecimento, ou por desespero, do que simplesmente por colher informações e ser assertiva. Em certos momentos a gente precisa ser racional. Em outros momentos a gente pode deixar a emoção tomar conta da gente e fazer aquilo que a gente não queria fazer. Então eu vou dar aqui uma dica de ouro, anotem essa dica que vai realmente fazer diferença. Para vocês começarem a se conhecer, comecem a dar nomes para as emoções que vocês sentem. Acabou de acontecer um episódio, fiquei muito bravo, por exemplo. Fiquei com raiva. E aí você fala, nossa, essa situação está me deixando com o quê? Com raiva? Dá nome para as suas emoções. É a primeira forma de você saber o que você está sentindo, por que você está sentindo, ou seja, qual é o gatilho que dispara esse tipo de emoção em você e como que você lida com ela para responder e não reagir. Então, ou então você estava na empresa, teve um dia super turbulento e você terminou o dia super mal. E aí você pensa assim, poxa, o que eu tô sentindo agora? É frustração? Eu tô frustrado porque eu passei o dia resolvendo pepino, apagando fogueira e não consegui caminhar. É uma sensação que você tem. Não significa que de fato você não tenha caminhado ou que você não tenha passado por alguma coisa. Mas você precisa começar a perceber o que você sente. Então dê nome para isso. E aí quando você não achar nome nenhum, você fala, nossa, mas o que eu tô sentindo? Eu não consigo nem expressar em palavras, né? Você já começa a fazer um exercício de autoconhecimento. Como que eu faço para dar nomes àquilo que eu tô sentindo, tá? Então deem essa nomenclatura para suas emoções. E aí um nívelzinho mais avançado, para vocês se conhecerem, que eu acho muito bacana e ajuda a ativar o observador, né? Para quem é muito automático, tem gente que tá falando aqui, sou muito automática. Ah, cadê quem foi? A Krika Guima, é isso aí. Todo mundo é automático se a gente não se cuidar. Se a gente começar a perceber as coisas que a gente faz, o que a gente sente, a gente vai começar a ser muito mais protagonista da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas decisões e, obviamente, dos nossos resultados, gente. A gente só muda resultados se eu conseguir ser mais consciente do que eu tô fazendo. Então, olha só, agora super dica de ouro também. É um exercício bem bacana. Quando você estiver consciente, né, falando assim, poxa, tem essa situação e eu preciso tomar uma decisão. Perceba em qual papel que você está atuando. Que papel é esse, né? Entenda que a gente, basicamente, tá? É bem superficial que a gente não consegue aprofundar aqui. Mas a gente atua em 3 papéis na nossa vida. O primeiro é a vítima. Ai, isso acontece comigo. Ah, mas tinha que ser comigo. Mas tá vendo? Ó, se não fosse o negócio lá que aconteceu, se não fosse esse problema, se não fosse essa Covid aí, eu ia estar... Você se vitimiza. Se você estiver na posição de vítima, ela vai sempre te jogar para baixo. E aí, você vai ter que fazer uma força para sair desse movimento. Como é que você sai do movimento de vítima? Primeiro, percebendo que você tá nele. Só isso. Sabe aquela pessoa que reclama o dia inteiro,
que tudo tá ruim, que se não fosse alguma coisa, a vida dela ia tá boa? Ou se não fosse alguma coisa, eu ia vender mais? Então, tem que sair do movimento de vítima. Mas eu primeiro preciso identificar. Então, comece a perceber nas situações, ou nas suas falas, ou naquelas vozes internas, se você tá no vítima. Se você tá no vítima, saia imediatamente. E aí você se pergunta, o que eu posso fazer diante desse cenário? E aí você muda totalmente o patamar. Esse é um papel, tá? De vítima. O segundo papel é o de herói. É justamente esse. Eu vou salvar o mundo, então, né? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar um leão por dia e tenho que conseguir, né, salvar a mocinha. Eu tenho que conseguir salvar a maior parte de pessoas. Eu preciso arrumar aquilo. Eu preciso realmente fazer diferença naquilo. Então, a gente fica permeando, né? Tem lá o herói, tem a vítima. Então, você tá na vítima, já sai da vítima e busca o seu herói, né? Tipo, eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso partir para ação. Então, esse é o papel de herói, tá? E aí, a gente tem outro papel também, né? Quem arrisca o terceiro papel aí? É só lembrar de filme, gente. Se você lembrar de filme, eles têm esses três papéis, assim, muito claros. Né? A gente tem lá... a gente tem aquela pessoa que é super vítima, coitada, tadinha, tá sempre com problema, né? Tem o herói que vai lá salvar ela. E o que mais? O que a gente tem? A Mulher Maravilha. É isso aí. Você tem que acionar a sua Mulher Maravilha. Todas as vezes que você se colocar em vítima, você tem que pegar o seu personagem principal como herói, acionar ele e falar, não, eu vou resolver isso aqui. Eu vou descascar esse abacaxi. Ah lá, muito bem. A Kissila Schmidt. Muito obrigada. Falou aqui o vilão. Aí depois tem aqui o bandido. É isso aí. Então é isso aí, gente. Aí alguém falou protagonista. O protagonista, Fábio, pode se colocar dentro do herói, tá? O protagonista é o principal personagem, né? Se você tiver num filme só o vilão e a vítima, né? Vai ser um pouco chato esse filme, né? Então, o protagonista pode se colocar no lugar do herói, que é aquela coisa de você, de fato, sair, ir pro mundo e fazer o que tem que ser feito. E aí, gente, às vezes a gente se coloca em vilão também. Às vezes a gente quer se vingar, quer resolver de uma forma mais agressiva, ou quer fazer o que às vezes não tá tão certo. Então, isso todo mundo tem, tá? Não é um privilégio, não, de cada um. Todo mundo tem isso. Então, a gente tem que perceber quais os papéis que a gente tá atuando na vida. Né? Poxa, eu tô me sentindo muito vítima, né, da situação, ou eu tô reclamona e eu preciso realmente virar a página. E aí, às vezes você vira a página sendo agressivo ou fazendo alguma coisa que não deveria fazer, que aí você vai pro vilão. Quando você se coloca como herói, você assume o protagonismo, né? E ser o protagonista é você, de fato, assumir para você a responsabilidade. E aí, olha que interessante. Assumir a responsabilidade significa... Aí eu vou desmembrar a palavra responsabilidade. É ser responsável pelas suas habilidades. E aí a gente volta nos 10 comportamentos do futuro. Eu preciso ser totalmente responsável por aquilo que eu faço. Eu preciso responder e assumir qualquer consequência com relação a isso. Isso é bater no peito e falar, eu consigo fazer, e mesmo que eu erre, eu vou aprender com esse erro e vou seguir em frente. Então, a gente começa a sair de vários cenários difíceis para outro patamar. E isso nasce no nosso pensamento. Ele não vem de um cenário externo. Tudo isso está dentro de cada um de vocês. E a gente consegue fazer toda essa mudança a partir dessas dicas e dessas orientações. Tá bom? Vamos lá, deixa eu abrir aqui de novo as perguntas, tá? Eu respondi algumas, deixa eu ver as outras que apareceram. Adorei o barulho dos passarinhos. Realmente aqui tem os passarinhos, especialmente esse horário. Tem os passarinhos aqui que ficam em cima do meu telhado. Se você estimula, promove e as pessoas não reagem, o que fazer com essas pessoas no time? Boa. Primeiro que a gente tem que ver o que é que você chama de estímulo e de promoção, né? Se não está surtindo efeito, ou tem algum problema nesse formato, né? Como é que eu estou estimulando? Como é que eu estou promovendo? Será que está adequado?
Então, acho que o primeiro é olhar de que forma você está fazendo isso. Segundo, é a sua proximidade com essas pessoas, né? E todo mundo, às vezes, que chega para mim e fala assim, eu não dou para ser liderança, não dou para ser líder porque eu não sou uma pessoa muito sociável, eu não gosto muito de ser amigo das pessoas. Quem falou que para você ser líder você precisa ser amigo das pessoas, né? A proximidade que eu falo é uma proximidade profissional, né? Com relação a um profissional mesmo que você tem junto com você. E aí essa proximidade se dá, às vezes, num a um. De você chamar essa pessoa, né, numa sala para tomar um café, ou para bater um papo, ou para uma ligação serve. Né, para dizer, olha, o que está acontecendo? Eu queria saber das suas motivações, como é que você está se sentindo no trabalho, o que é que você pode... Enfim, como é que estão suas atividades. É lógico, você vai sempre perguntar com um contexto. Né? Você vai falar assim, olha, andei observando aqui nos últimos 30 dias os seus resultados. E aí eu tenho visto que existe uma mudança, ou que existe uma queda aqui de resultado, ou uma ascensão de resultado. Queria trocar com você, saber o que você acha. É nesse momento que você vai pescar a questão individual. O que aquela pessoa valoriza, por que é importante para ela, tirar alguma ideia que às vezes ela não te falou. Então são coisas que você às vezes só percebe no 1 a 1. E aí você vai juntando isso para o seu time e vai conseguindo ser mais assertivo nas ações que são motivacionais ou de incentivo, tá? Se vocês quiserem uma resposta mais específica, depois me chamem no privado e aí me contem um pouco a situação e eu posso ajudar. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O vilão é o terceiro papel, exatamente. Deixa eu ver. Priscila, depois pode repassar os 7 primeiros tópicos? Perdi por causa que a internet caiu. Legal. Eu posso passar sim. Eu vou pegar depois dessa aula, eu vou passar um resuminho. E aí depois o pessoal pode compartilhar com vocês. Ou vocês podem também me acionar, me chamar. Depois eu vou deixar aqui o meu perfil para vocês poderem receber. Mas deixa eu até repassar isso agora, que eu acho legal. Gente, os 10 comportamentos que a ONU sugere como habilidades do futuro de 2020, eu vou listar e depois eu passo para vocês. Mas também essas habilidades estão na internet. Se você digitar lá 10 comportamentos do futuro segundo a ONU, vai aparecer, tá? E aí eu quero que vocês anotem, e eu vou passar também, as dicas que são mais importantes de todas dessas habilidades. A primeira, a diferença entre responder e reagir. Né? Eu preciso ser mais consciente, né, do que reativo no automático. Para eu ser mais responsivo, eu tenho que ativar o meu observador, que deixa eu analisar essa situação de fora para tomar a melhor decisão. Para eu acionar o meu observador, eu começo dando nome para os meus sentimentos. Que sentimento que eu estou sentindo? Qual é o nome dele? Para todas as situações. Estou sentindo alegria? Estou sentindo frustração? Estou sentindo satisfação? Estou sentindo que eu estou reconhecida? Você tem vários sentimentos. Como é que você dá nome para eles? Né? Você começa com esse exercício. E aí, quais os papéis que eu estou atuando no meu dia a dia? Se é vítima, herói ou vilão. Então, isso também já dá um super início para vocês começarem aí a se perceber. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Resumo é perfeito, obrigada, é legal. Você é muito dinâmica, ótima esclarecedora e muito boas suas explanações. Obrigada. Eu tenho um perfil bem direto. Eu gosto de pegar uma coisa abstrata e falar, gente, o que eu faço com... Opa, desculpa. O que eu faço com isso, gente? E aí a gente realmente partir para a prática, né? Porque ficar filosofando, a gente pode ficar aqui até amanhã, né? Mas como que eu faço realmente para mudar a minha vida e os resultados que eu gero? Deixa eu ver. Vamos lá. Mais algumas perguntinhas aqui. Meditação é uma ferramenta poderosa para esse tópico. Sem dúvida nenhuma. Se você estiver no nível de conseguir meditar, maravilhoso. Você vai conseguir ser muito mais observador na sua rotina do dia a dia do que você imagina. E muito da meditação, você recebe muitas respostas, né? Porque na meditação você acessa internamente aquilo que já está dentro de você. Todas as respostas já estão com vocês. Qualquer mentor, coach, facilitador ajuda a
a facilitar esse processo. Então, como coach e eu como profissional facilitadora, eu não dou resposta. Eu não falo assim, olha, faça isso ou faça aquilo. Eu ajudo você a receber a resposta que já está aí. Então, a meditação é um ótimo caminho. Deixa eu ver o que mais. Qual seria o limite entre o serve ou não serve, visto que todos os patamares foram seguidos? Eu não sei se eu entendi essa pergunta. Limite de serve ou não serve? Se eu não entendi, depois você me reformula melhor. O nível de consciência, com certeza te ajuda a fazer esse filtro, né? Aquilo que te serve, aquilo que não te serve, você vai começar a fazer um filtro melhor a partir da sua consciência e do seu observador. Eu gosto muito de utilizar o que serve e o que não serve a partir dos resultados. Tudo é teste. Será que isso vai dar certo? Não sei, testa. Na hora que você faz, você vê o resultado. Se o resultado for positivo, continua. Não deu certo, refaz e vai testando outras formas até dar certo. Se não deu certo, aquele caminho não é o ideal. E aí você vai descartando. Então, eu não sei se foi esse o contexto da pergunta, mas se precisar de alguma coisa depois mais concreta, pode me chamar. Eu acho, gente, que de perguntas que estavam aqui, eu respondi todas. Deixa eu ver se tem alguma coisa que apareceu aqui no comentário. Acho que ele que falou. Na relação funcionário-gestor. Ó, quando você está falando de funcionário-gestor, você está falando de uma relação de trabalho. E numa relação de trabalho, ela é baseada em resultado. Então, assim, você vai lá, delega atividade e acompanha. Desse acompanhamento tem que sair resultado. Se os resultados não forem satisfatórios, vocês têm que achar formas dos resultados mudarem. E aí você tem que analisar duas coisas. Comportamento, que não está gerando resultado, ou é processo? Se for processo, a gente ajusta o processo e segue a rotina. Se for comportamento, é feedback. E aí o feedback são 3. Você vai lá e faz tenta acertar e segue o rumo. Não deu certo? Volta. Ó, isso aqui não tá no caminho. E ajusta. E aí tem técnica no feedback, tem um monte de coisa que não dá para entrar aqui. Na terceira vez, não teve retorno, não teve nenhum tipo de resultado, aí nenhuma consequência é surpresa. Aí o caminho realmente é você fazer a troca, né? Se isso chegar no limite, com certeza. Até porque você tem que estar com a consciência tranquila que você fez tudo o que você tinha que fazer. O que fazer para driblar ansiedade ocasionadas com tantas informações? Andréia, muito boa sua pergunta. Isso é muito interessante. Boa. O que gera ansiedade é justamente a quantidade de informação. Isso gera uma ansiedade, por quê? Porque a quantidade é tanta que você tem a sensação de que você não vai dar conta e não vai dar mesmo, ou de que você nunca vai conseguir acompanhar. Eu lembro que no começo da pandemia, acho que tudo foi liberado, assim, de curso online, tudo que era pago ficou de graça. E aí eu falei assim, a pessoa surtou, porque como é que você vai dar conta, mesmo que você não faça nada na vida, tipo, não trabalho, não faço nada, você não ia conseguir olhar tudo aquilo. Então isso já dá um ataque cardíaco. Então, para você driblar a ansiedade ocasionada pelas informações, filtre o que vai levar você para o próximo nível. Tipo, o que eu preciso para realmente fazer diferença na minha vida? O que eu preciso agora? Eu precisaria fazer uma especialização? Ou eu precisaria focar na parte comercial? Seleciona, não vê mais nada e aí só foca naquilo que vai te dar retorno. Essa é uma forma de você focar naquilo que realmente vai te trazer resultado. Porque quanto mais estímulo, mais você fica ansioso. Gente, eu acho que assim, lógico que eu quase não saio, assim, eu só vou no mercado, esse tipo de coisa. Em, sei lá, quase 2 meses que eu tô em casa, eu conto nos dedos de uma mão as vezes que eu liguei a TV. Eu não ligo a TV. Tipo, não. Eu vou fazer outra coisa. Eu falo assim, nossa, eu vou ler aquele livro que ficou aí, ó. Que eu falei, nossa, que eu vou ler, nunca li. Eu pego o livro e vou ler. Então eu faço outras opções de decisões
que eu faço algumas substituições que não me atrapalham. Porque a TV é informação, a internet é informação. Eu filtrei o que veio da internet, né? Então, assim, eu acesso no meu feed, por exemplo, não só do Instagram, mas do Facebook. Eu seleciono o que eu vejo. Tem página que eu deixei de seguir. Tem página que eu passei a ser acionada quando tem uma postagem. Porque eu começo a selecionar, filtrando aquilo que é importante pra mim. O resto, nem tô sabendo. E também não faço questão de saber. Quando alguém fala assim, você ficou sabendo de não sei o quê? Que é um assunto que não vai me levar a lugar nenhum, eu falo, não vi. E bola pra frente. Vamos lá. Medeiros, se você estimula, promove e ainda assim algumas pessoas não aderem, o que fazer? Vai pro feedback 1 a 1. Se você no feedback 1 a 1 não conseguiu engajamento ou não perceber o que você pode fazer para ajudar aquela pessoa, ou se ela mesma não tá afim, aí você tem que estar consciente de que você fez toda a sua parte e que ela não está disposta a mudar nem melhorar. Aí você tem que trocar. Mas é sempre esgotar todas as possibilidades, tá, gente? E aí eu quero só reforçar uma coisa. Eu tenho feito muito processo seletivo, tá? Mesmo em Covid, esse tipo de coisa. Tem muita empresa que está contratando, que está se reinventando, está precisando de gente. Então eu tenho feito muito processo de seleção. E aí não existe pessoa ruim. Existe a pessoa certa no lugar certo. Às vezes aquela pessoa não está performando porque ela não está no lugar certo. Talvez até fazer um remanejamento. Mas para você fazer isso, você precisa identificar duas coisas. Primeiro, quem são as pessoas que estão com você? Tipo, qual é o perfil delas? Segundo, quais são os seus processos? Aonde eu posso encaixar aquele perfil naquele processo que vai ter um melhor aproveitamento? Então, a combinação de gente com processo tem que acontecer. Esse é um casamento. E é um casamento mínimo para que o seu negócio dê certo. Eu preciso ter bons processos e eu preciso ter boas pessoas. E aí eu vou ter a pessoa certa no lugar certo, tá? E como é que você ajusta? Feedback, contato, conexão. E o processo redondo não tem como dar errado. E o processo ele vai se refazendo e se aprimorando à medida que as coisas vão mudando e que as coisas vão precisando desse ajuste. Vamos lá, mais alguma pergunta? Concordo, muita informação atrapalha o foco, filtrar as informações. Na área de turismo, quais perfis você tem notado que as empresas estão buscando? Gente, na área de turismo é sempre uma pessoa com tino comercial. Sempre. Quando você fala da linha de frente, tá? Você está falando da linha de frente, o tino comercial, o que ele vem associado? O tino comercial vem associado a um atendimento ao cliente. Ponto. Se você tiver uma pessoa que sabe vender e que saiba tratar bem o cliente, você tá feito. Você precisa dessa combinação, tá? E aí tem que ser uma pessoa que gosta de pessoas, que tem uma boa ambição e que tem uma comunicação bem assertiva, tá? Essa é uma combinação muito legal. Isso na linha de frente. Só que toda agência de turismo, como outra empresa também, ela tem seus processos administrativos, os seus processos mais burocráticos, que é o background, né? Que fica atrás que fica nos bastidores, atrás da linha de frente. Aqui o perfil é outro. Aqui é um perfil mais detalhista, diretivo, que fique mais concentrado em detalhes e que consiga ser mais a pessoa que tem mais preciosista, sabe? Aquela pessoa mais assertiva com relação a processo e procedimento. Não é tanto voltado para pessoas, porque ela tem que cuidar de gestão. Então existe aí essa combinação. Então, a gente precisa, de novo, mapear os processos para colocar as pessoas certas. Acho que uma boa seleção contrata pessoas com habilidades desejadas, capacidades técnicas, se treina, valores e caráteres tem que vir pronto. É a Gaia H-Tour. Muito legal, é isso mesmo. Desde que, dentro da sua organização, da sua agência, os processos estejam fáceis de você treinar. Se você contrata uma pessoa com uma baita vontade, com muitas habilidades, que tenha competência para desenvolver e tecnicamente ainda ela não tem, a sua empresa tem que ter a estrutura técnica para mostrar para ela. Senão ela chega cheia de gás e ela não consegue receber a informação correta, ela vai patinar. E na hora que ela patinar, você vai falar, poxa, mas ela não tinha experiência técnica. Né? Se você tem possibilidade de fazer o treinamento, a capacitação desse profissional, show de bola.
Eu até recomendo que você contrate por competência mesmo. E aí você treina nos bastidores. Agora, se você precisa da área técnica, olha, preciso que alguém já tenha experiência no segmento, então você tem que considerar isso no seu processo seletivo. Isso vai depender muito do tempo que você tem e do processo que você tem na sua empresa para poder dedicar de capacitação. E isso exige presença do gestor, presença do líder, acompanhamento e feedback. Sem isso, a pessoa fica jogada lá. Se ela ficar jogada lá, ela tem que saber fazer. Ela tem que saber tecnicamente e comportamentalmente. Aí ela vai voar. Agora, se faltar uma perna, você vai precisar desenvolver, especialmente quando é técnico, tá? Muito boas definições sobre as características entre front e back office. Obrigada, Medeiros. Cada vez mais necessitamos de pessoas que têm ambos os perfis. Sejam assertivas no comercial e também no back office. Algo não tão fácil de encontrar no mercado. Ai, desculpa. Peraí. Algo não tão fácil de encontrar no mercado. De fato. Sabe por que não é tão fácil? É só a gente olhar pra gente. Se faça você essa pergunta. O que você faz melhor? Você faz melhor a parte social, ou seja, de comunicação, de gente, de etapas, tal, ou você faz melhor a parte burocrática, processo, etapa e etc. A gente tem essas habilidades mais ou menos afloradas. De fato, fazer os dois é um desafio. Fazer os dois com excelência é possível, sim, mas é um desafio. E aí, um deles vai me gerar muito mais esforço do que o outro. Então, se eu sou boa em habilidades sociais, comunicação, atendimento ao cliente, etc., eu vou desenrolar isso com facilidade. A hora que eu tiver que fazer a parte operacional vai me exigir muito mais atenção concentrada do que aquilo que eu faço naturalmente. Não é que não dá para fazer, dá para fazer. Quando você é empresário, muitos de vocês devem ter começado assim. Quando você é empresário, você é um exército de um soldado só. E aí, meu amigo, você tem que fazer tudo. Você tem que fazer financeiro, você tem que fazer comercial, você tem que fazer tudo. Quando você se vê fazendo tudo, você vai pecar em algum. Você vai falar, nossa, isso aqui eu sou péssimo. E é a primeira coisa que você quer delegar. É a primeira coisa. Você fala, vou contratar uma pessoa para fazer isso porque eu não sei fazer. Porque eu não dou conta, porque isso é chato pra caramba. Mas você fazia. Então, você pode combinar o desenvolvimento dessas habilidades e promover situações que ajudem no trabalho desse desenvolvimento. Porém, é um desafio mesmo. A gente chama de elefante branco, né? Você vai achar um elefante branco para realmente atender essas capacidades. Você sempre tem que pesar aonde aquilo tem mais valor para você. Deixa eu ver o que mais. Antigamente, eu era melhor no comercial e hoje tive que aprender também a fazer bem a retaguarda, com certeza. Então, se você tem um tino comercial, maravilha, isso é seu. E aí, você teve que aprender a desenvolver, provavelmente porque você capengou. Tipo, nossa, isso aqui escorreguei, eu preciso me aprofundar. E aí, você foi equilibrando. Mas pode perceber aonde você gasta mais energia. É geralmente naquilo que você precisa colocar mais esforço, porque a tua habilidade não é tão natural. Gente, lá no meu site tem um teste comportamental gratuito, que vocês podem preencher, mandar para a equipe inteira. Fiquem à vontade. www.vocêseumestre.com.br. Lá tem um link para você preencher o DISC, que é uma ferramenta de perfil comportamental. Então, você pode preencher lá, distribuir para todo mundo da equipe e vocês vão ter lá um pouco dos perfis de comportamento. Então, fiquem à vontade, podem usar. Bem isso, exército de um soldado só. É isso aí, todo mundo começa assim. Não existe isso. E isso pro autoconhecimento é a melhor coisa que existe. Melhor. Porque você sabe exatamente no que você é bom. Você fala assim, nossa, tô fazendo tudo. Nem sei o que eu faço, né? Como que eu faço tudo, né? E aí você consegue se desenvolver bem. Estou amando sua live. Obrigada, Rota Cultural. Muito obrigada. Fico super feliz. Repete o site. Deixa eu escrever aqui. www.vocêseumestre.com.br. Acho que tem mais perguntinha aqui. vocêseumestre.com.br. Lá dentro tem... Vocês vão ver lá, DISC, né? O DISC, deixa eu colocar aqui. DISC. E vai ter lá, link para o teste. Vocês podem fazer o teste.
e encaminhar para todo mundo da equipe fazer também. Mais perguntas? Vamos lá. Gente, eu nem sei se bateu aqui o tempo, se era para terminar, se ela vai cair sozinha. Eu só sei que eu tô aqui. Vamos lá. Se tem mais pergunta. Aqui eu já respondi. Opa. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Desafio para esse ano. Como conquistar clientes se reinventando, buscando a atual necessidade do cliente. Patrícia. Peraí, Patrícia. Patrício Bete, é isso? Patrício, não sei, eu só tô lendo o seu nome aqui, tá? Não consigo ver sua fotinha. Deixa eu te falar uma coisa. Pra gente vender nesse momento, para comercial mesmo, a tua mina de ouro tá no seu cliente, não tá no novo, tá? Essa é uma opinião muito pessoal, tá? Eu não fiz nenhum estudo de mercado, mas eu sempre gosto de dizer o seguinte: você tem muito mais chance de vender de novo, né? Para quem já te conhece, para quem já tem credibilidade com você, já gosta do seu trabalho, já confia. E quando você fala assim, eu vou vender para ele de novo, se você não puder vender para ele de novo, é ele que vai te indicar pessoas para você vender. Sei lá, vou dar um exemplo. Eu tô recebendo, gente, e-mail de passagem aérea. Sei lá, da Latam ou de algum cadastro que eu fiz. Em algum momento eu comprei uma passagem. Tô recebendo e-mail deles assim, Priscila, você que já comprou passagem com a gente, eles estão me dando, sei lá, um desconto absurdo. Compre sua passagem e você pode remarcar daqui 3 vezes, usa até 2025. Então, assim, eles estão buscando quem tem mais chance de comprar, né? Quem já comprou alguma vez. Então, essa linha, para mim, tem funcionado também, né? E aí, você realmente buscar as conexões das pessoas que te conhecem. Porque daí a gente volta no boca a boca, né? Tipo, olha, gosto do fulano, gosto do atendimento dele, ali é essencial, e aí vai lá que eu confio. As pessoas vêm e nem te perguntam quanto custa, porque você foi referenciado. Então, é bastante interessante. A Ju já tá me chamando a atenção aqui, ó, que tem 5 minutos. Que passou super rápido. Muito obrigada, gente. Eu vou, então, aproveitar esses minutinhos de encerramento. Eu vou colocar aqui o meu perfil também, para vocês me seguirem. E aí, gente, sério, pode mandar pergunta lá. Consegui aqui, ó. Além do pessoal, você vê que autoconhecimento para mim autoconhecimento é comigo mesmo. É tudo além do pessoal, viu, gente? Para você ser um profissional muito bom, você precisa ser uma pessoa melhor. Quanto mais você é uma pessoa melhor, mais você explode na parte profissional. E isso é benefício só para você, tá? Então, eu tô super feliz de estar aqui, adorei participar, eu quero voltar. Ô, Marco, me chama de novo. Fala aí, gente, Marco. Fala, Priscila, volta. E aí eu trago outro tema pra gente dar continuidade, porque isso é só uma semente, né? Tem muita coisa ainda pra gente conversar. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, estou muito feliz. Como a live fica disponível por 24 horas, eu vou pedir para vocês compartilharem essa live, né, com outras pessoas, com quem possa ter interesse nesse tema. E eu estou super, super à disposição de vocês e a gente vai se falando, tá bom? Até mais, gente. Um abraço.